Olá, alunos! Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo de geometria espacial. Hoje, nós vamos ver o estudo do cilindro, seus elementos, suas propriedades, área da superfície e volume. Então, prepare-se para a aula. Separe seu material e vamos lá. Em matemática, um cilindro é um objeto tridimensional gerado pela superfície de revolução de um retângulo em torno de um dos seus lados. De maneira mais prática, um cilindro é um corpo alongado e de aspecto redondo, com o mesmo diâmetro ao longo de todo o seu comprimento. O cilindro é um não poliedro, ou seja, o cilindro não é um poliedro, pois possui uma superfície curva. Cilindro e o cotidiano estão presentes de inúmeras maneiras em nossa vida cotidiana. O cilindro é a forma mais comum de um recipiente simples, uma lata de refrigerante, uma pilha ou um cano de água. Os cilindros podem ser classificados de acordo com a inclinação da geratriz em relação ao plano da base. O cilindro ele pode ser circular e oblíquo, se a geratriz é oblíqua à base, ou ele pode ser circular e reto, se a geratriz é perpendicular à base. Vamos ver os elementos de um cilindro. Nós temos a base, o eixo de rotação, o raio da base, a altura do cilindro e a geratriz. Esses são os principais elementos de um cilindro. Cilindro circular reto. Um cilindro ele é circular reto se o seu eixo é perpendicular ao plano da base. Se a geratriz for igual à altura, nós temos um cilindro circular reto, ou simplesmente cilindro reto. Nós iremos estudar cilindros retos. Um cilindro reto pode ser obtido ao girar um retângulo em torno de um dos seus lados. Seção meridiana. Um retângulo ABCD é uma seção meridiana do cilindro. É como se nós tivéssemos feito um corte transversal no cilindro. Temos o eixo OO', a altura H. E a base desse retângulo é 2 vezes o raio. A altura deste retângulo é a altura do cilindro. Se o retângulo ABCD é um quadrado, nós dizemos que esse cilindro é equilátero. Ou seja, um cilindro é equilátero quando a altura é o dobro do raio. Observe a planificação de um cilindro. Quando planificamos um cilindro, obtemos que figuras geométricas? Um retângulo e 2 circunferências. Área da superfície de um cilindro.
Como foi observado, a planificação de um cilindro é composta de 2 círculos e de uma superfície retangular. Em uma das medidas dos lados é igual ao comprimento da circunferência, 2πr, e a outra medida do retângulo é igual à altura do cilindro, que é h. As circunferências têm raio R. Área da base. A área da base de um cilindro de raio R é πr². Área lateral é a área do retângulo de lados 2π e altura h. Então, a área lateral é dada por 2πrh. A área total é a área total do cilindro. É a soma das áreas da base com a área lateral. Como nós temos 2 circunferências, a área total será 2 vezes a área da base mais a área lateral. Assim, a área total é 2πr² mais 2πrh. Vamos agora estudar o volume de um cilindro, o volume de um sólido. O volume é o espaço ocupado pelo sólido. Ele pode ser um líquido, um gasoso, ou areia, ou terra. O volume ele é o espaço que ele é ocupado. Nós temos as seguintes transformações. 1 milímetro cúbico é 1000 litros. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. 1 centímetro cúbico igual a 1 mililitro. Por isso que quando nós perguntamos qual a capacidade, a gente transforma todas as nossas unidades de medida em decímetro, porque 1 decímetro cúbico é equivalente a 1 litro. Volume do cilindro. O cilindro ele possui 2 faces iguais no formato circular, que são as bases. Para calcular o volume do cilindro, basta a gente fazer a área da base vezes a altura. Só que a área da base do cilindro é uma circunferência. Então, o volume do cilindro é 2πr² vezes h. Em alguns problemas, é necessário substituir o π por 3,14. Em outros, você pode deixar a indicação como π. Lembrando que a unidade de volume ela é cúbica, metro cúbico, centímetro cúbico, decímetro cúbico, ou através da capacidade que é em litros. E aí nós usamos a transformação de 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Vamos ver uma aplicação. O diâmetro de um cilindro reto é 12 centímetros e a sua altura é 5 centímetros. Calcule a sua área total. A figura ao lado é a planificação desse cilindro. Calcular a área total, eu tenho que calcular a área da base, a área lateral e fazer 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então, vamos calcular. Se o diâmetro é 12, então é porque o raio é 6 centímetros. O raio mede 6. Sendo assim, a área da base, π vezes 6², 36π centímetros quadrados. A área lateral, 2πrh. Então, a área lateral vai ser 2π vezes o raio, que é 6, vezes a altura, que é 5, 60π centímetros quadrados. A área total, 2 vezes a área da base, mais a área lateral. Então, 2 vezes 36π mais 60π, dá 132π centímetros quadrados. Se for adotado que π igual a 3,14, teremos a área total como sendo 414,48 centímetros quadrados. Segundo exemplo,
Calcule a área lateral e a área total de um cilindro equilátero de 20 metros de raio. No cilindro equilátero, nós vimos que a seção meridiana forma um quadrado. Então, a altura é igual a 2 vezes o raio. Então, se o raio é 20, a altura é o dobro, a altura é 40. Lembrando que isso só é válido para o cilindro equilátero. E o problema disse que era um cilindro equilátero. Então, a área da base vai ser πr ao quadrado, π vezes 20 ao quadrado, 400 π metros quadrados. A área lateral, 2πrh. Então, 2 vezes π vezes 20 vezes 40. Dá 1.600 π metros quadrados. A área total, 2 vezes a área da base mais a área lateral. Dá 2 vezes 400 π mais 1.600 π. Então, a área total, 24 π metros quadrados. Nesse problema, eu não pedi para substituir o π por 3,14, então não há necessidade de fazer. Pode deixar a resposta assim. Vamos agora fazer a aplicação da fórmula do volume. Então, vamos ver o primeiro exemplo. Uma lata de óleo de soja possui as seguintes dimensões. O raio da base é 4,5 centímetros e a sua altura é 16 centímetros. Considerando que o conteúdo da lata de óleo é de 900 ml, calcule a parte que não está ocupada de óleo. Então, olha só, eu tenho um recipiente que tem as dimensões 4,5 centímetros e 16, mas ele não está cheio completamente. Ele só tem 90 mililitros de óleo dentro. Eu quero saber qual é a parte que está sem óleo. Então, eu vou calcular qual é o volume de todo o recipiente e vou subtrair de 900. Então, calcular o volume de toda a lata de óleo. Eu vou usar a fórmula do volume. πr ao quadrado vezes h. Vou substituir o π por 3,14. O R, o problema está dizendo que é 4,5, então vai ficar 4,5 ao quadrado. E a altura, o problema também está dando, que é 16. Então, eu vou substituir. Todas as unidades de medida estão na mesma unidade de medida, que é centímetro. Eu não posso trabalhar com unidades de medida diferentes. Então, calculando o volume, 3,14 vezes 20,25 vezes 16. Então, o volume todo da lata é 1.017,36 centímetros cúbicos. Mas o problema está dizendo que essa lata não está completamente cheia. Então, não está com todo esse volume, 1.017,36. Ela está apenas com 900. Então, eu vou fazer menos 1.037,36 menos os 900. Então, a parte que não está ocupada é 117,36. Então, esse problema eu já tenho que usar dois raciocínios. Primeiro, eu calculo o volume de toda a lata e depois eu subtraio e verifico o que está faltando. Vamos. Deseja-se construir um tanque em formato cilíndrico com volume de aproximadamente 250 metros cúbicos e de altura 9 metros. Determine a medida do raio. Então, nesse exemplo, eu não estou pedindo para calcular o volume. Eu já estou dando o volume e peço para que você me diga uma das unidades. Eu peço para que você calcule o raio. Vou novamente usar a fórmula do volume. Volume πr ao quadrado vezes h. O volume é 250, então eu vou colocar na fórmula o 250 no lugar do volume. O π, 3,14, o raio é o que eu quero saber, e a altura, o problema me dá que é um 9. Então, primeiramente, eu vou fazer o 250 dividido pelo produto de 3,14 vezes 9. Esse produto dá 28,26. Então, r ao quadrado é 250 dividido por 28,26. R
é 8,84. Então, a raiz quadrada de R, vai ser R, né? R vai ser raiz de 8,84, que dá aproximadamente 2,9 metros.